Glória a Deus. Amém. Graças e paz, família. Que bom tê-los vocês em casa. Que bom nós podemos compartilhar esses momentos, essas horas na presença do Senhor. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor que está em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Em algum dos momentos que eu tenho de reflexão com minha esposa, eu falava para ela: amor, a gente ouve bastante pessoas falando que Deus, Ele faz o impossível depois que nós fazemos o possível. E até certo ponto essa frase não está errada, mas ela cria em nós uma cultura de que Deus, Ele só faz o impossível, de que Deus, Ele é o nosso talvez plano B, a nossa segunda opção. É como se Deus, Ele fosse um socorro nas horas de emergência. É como se a nossa busca por Ele fosse depois que eu gastasse todos os meus recursos, gastasse minha energia, ou olhasse para a situação e visse que eu não consigo fazer, então vou procurar a Deus. É como se a nossa oração fosse o último recurso que nós temos para usar mediante as situações que nós passamos. Deus, Ele se torna então um plano B. Eu faço o possível, eu gasto os meus recursos, e depois que deu errado, ou acabou, não concluiu, e então eu chamo Deus. A gente vê na Bíblia várias pessoas, como a mulher do fluxo de sangue, que gastou com médicos e nada dava certo, até que ela chegou nos médicos dos médicos, Jesus, e foi curada. Na mesma história, nós vemos Jairo com sua filha quase morta. Sabe, o tempo de Jairo ir lá e falar com Jesus e voltar é o tempo que sua filha já morreu. Já não tinha mais o que fazer, não tinha o que os médicos fazessem. Na última situação buscou Jesus, mesmo assim ele foi lá e curou, e a sua filha ressuscitou. Nós vemos Sansão no seu ápice, quando ele já estava cego, humilhado, sem força, e procurou a Deus. Nas últimas opções, nos últimos recursos, são pessoas que estavam no limite, no fundo do poço, quando tudo falhou, quando a força humana acabou e quando a autossuficiência não foi suficiente. Sabe, e o problema não é Deus agir no impossível, nas situações possíveis da nossa vida, mas é nós colocarmos Deus somente para agir nas áreas, nas situações impossíveis da nossa vida. Quando Deus, Ele é o princípio, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o criador da nossa vida e conhece tudo que nós já fizemos, fazemos e ainda vamos fazer. Deus, Ele diz em sua palavra, em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus. Não é em segundo lugar, não é em terceiro, não, em primeiro lugar o reino de Deus. Em João 15,5 ele diz: sem mim nada podeis fazer. Não é como se Jesus dissesse: sem mim vocês talvez façam isso ou façam aquilo, consigam alcançar. Não, nada podeis fazer. Em Salmos 37, versículo 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ou seja, o salmista falando: primeiro você entrega, talvez não haja confiança, mas você entrega e confia nele, que ele vai fazer, e tudo mais ele vai fazer. Em Romanos 11, versículo 36, Paulo vai dizer aos romanos: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não há margem, não há espaço onde Paulo diz: eu faço isso e depois Deus faz aquilo, e aí, não, tudo por meio dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sabe, nós colocamos Deus muito em segunda opção, muito quando sobra, quando não dá mais para nós. E quando eu faço ligação de nós colocarmos Deus em segunda opção com dízimos e ofertas, nós pegamos essa frase que nós estamos talvez cansados de ouvir, que dízimo não é sobra, dízimo é primícia, é os primeiros frutos, é a
primeira colheita, é o primeiro a ser feito, é o primeiro a ser separado. Não há margem para nós colocarmos Deus em segunda opção, em segundo plano. Nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa entrega, ela não é condicionada a algo que eu tenho, a algo que eu deixo de ter. E então vem Paulo direcionado a falar aos coríntios: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não faça por tristeza, nem por necessidade, porque Deus não está olhando a sua quantidade, Deus está olhando a sua fidelidade. Deus não está olhando a sua capacidade, mas a sua disposição e o seu interesse e desejo de ser fiel a Ele. Nessa noite, talvez há pessoas que são ofertantes, dizimistas, há pessoas que têm um desejo de ser, há pessoas que não querem ser, e há pessoas que querem ser e não ter condição. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está à procura de pessoas dispostas, talvez não capacitadas, mas dispostas a viver tudo que Ele já preparou para cada um de nós. As bênçãos vão correr atrás de nós, elas já estão preparadas. Nós não iremos correr atrás de bênçãos, elas nos seguirão, assim como os milagres de Deus em nossa vida. Amém? Se coloque sobre os seus pés, vamos orar pelos dízimos e ofertas. E você vai ter a oportunidade de ofertar através do QR Code do Pix, através da chave do e-mail ou através de cédulas aqui na frente. Senhor nosso Rei, nós estamos aqui em Tua casa, Pai, e nós estamos aqui com o coração disposto, Pai, com o coração inclinado, Pai, a fazer a Tua obra, Pai. Eis aqui a Tua igreja, Pai, e talvez há pessoas aqui, Pai, que não tenham condição, que talvez não tenham uma renda, Pai, mas que quer dizimar, que quer ofertar a Tua casa, Pai. Que o Senhor venha trazer condição, que o Senhor venha criar possibilidades, cenários, Pai, trazer vida onde não há vida, criar pessoas, Pai, onde não tem pessoas, Pai, criar redes de contatos onde não há redes de contatos, Pai, fazer o sobrenatural, fazer o impossível, Pai, mesmo que nós não mereçamos o impossível do Senhor em nossas vidas, Pai, que nós possamos aprender a ser fiel ao Senhor, Pai. Nós ouvimos muito, Deus é fiel, mas é muito difícil nós ouvirmos, Pai, alguém declarar ou em algum adesivo: eu sou fiel a Deus. Então que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui, Pai, um pouco mais fiel ao Senhor, um pouco mais com compreensão do que o Senhor fez, faz e fala por nós, mas acima disso, de quem o Senhor é, Pai. E o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, o Senhor é imutável, Pai. Assim que nós oramos, Pai, com nossas mãos santas, Pai, inclinadas aqui, Pai, à frente, para que o Senhor venha abençoar. Não é o Guilherme, Pai, não é a igreja, mas o Senhor venha abençoar com chuvas de bênção e bênção sem medida, em um nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E vocês têm a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor, amém?